E o que eu vejo muito no mercado é as pessoas esperando ter um cargo. Quando eu tiver um cargo, eu vou fazer isso. Quando eu tiver um cargo, eu vou fazer aquilo. Cara, a melhor coisa que você pode fazer é o seguinte, olha pro teu chefe, vê os problemas que ele tem, o que ele precisa resolver e ajuda ele a resolver. Sem ele mandar pra você. Sem ele precisar mandar você resolver. Olá, estamos de volta com o podcast Na Trincheira para conversar sobre temas de liderança que fazem sentido para quem está fazendo liderança no dia a dia e para todas as pessoas também que estão interessadas nesse tema. Hoje a gente vai falar sobre níveis de liderança. O mercado, Wilson, fala sobre o desenvolvimento de liderança que precisa haver quase como que níveis ou estágios ou degraus. E às vezes dá a impressão de que a pessoa ela só vai ser líder quando ela estiver em determinado ponto desse nível, desse degrau, né? Ou desse nivelamento. Do organograma, né? Você fala muito no organograma, né? Isso, o organograma, né? Quando eu chegar lá, né? Né? Essa Na sua ideia. posição, né? Exatamente. E você, o que você pensa? Eu penso que líder não precisa de cargo. Eu penso que líder precisa de missão. E para a gente ter missão, se ninguém nos deu uma, a gente cria uma para nós mesmos, tá? Eu fui criado pelos meus pais e eles falavam assim para mim, precisa mandar? Deixa eu dar um contexto melhor sobre isso. Então, eu vim do sítio e do sítio a gente tinha uma plantação de café. A gente colhia café, colocava no terreirão e o café a gente esparramava no terreirão para secar com o sol. E quando vinha a chuva, obviamente, aquele café não poderia molhar, né? E quantas vezes eu quietinho lá, não querendo, né, ajudar a criança ainda, né, nos meus 10, 11 anos de idade, e meu pai olhava para mim só assim, olhava para o tempo, olhava para mim e falava assim, precisa mandar? Né? Isso quer dizer o quê? Vai chover, vai molhar, eu já estou aqui puxando o café e você não vai fazer nada, eu vou precisar mandar você vir fazer, né? Então, numa situação clara de dependência total, né? Onde eu não tinha uma visão sobre o problema ou a missão ou o que eu poderia fazer para ajudar, para solucionar algo ou fazer uma atividade que já era, obviamente, conhecida. Quase que querendo escapar daquilo, né? Tomara que ninguém me veja, tomara que ninguém me enxergue aqui, né? Deixa eu ficar aqui quietinho, né? E essa situação é tão comum nas empresas, tomara que ninguém peça para mim. Eu termino minha atividade lá, né? Que me pediram, e eu fico quietinho, né? Até esperando o chefe mandar outra atividade para mim. Olha que atitude infantil, né? E meu pai sempre falava para mim, precisa mandar, né? Então eu fui criado de uma forma que ter que pedir para você fazer algo que você está vendo que precisa ser feito é um absurdo, né? Sim. E esse simples aprendizado do precisa mandar me ensinou a eu liderar eu mesmo, né? Então eu tive que desenvolver uma capacidade de entender o meu contexto, de entender quais são os problemas que precisam ser resolvidos naquele contexto, ou quais são as missões que esse contexto precisa entregar, ou que esse time precisa entregar, ou essa precisa entregar, tá certo? E já agir por conta própria, sem precisar mandar, né? Eu aprendi tão bem isso que eu repito isso com a minha filha, né? Hoje, quando minha filha, a gente almoçou e tal, né? E ela vai lá na pia e deixa o pratinho dela, eu dou uma olhada para ela assim e falo assim, ó, precisa mandar, né? Ela tá vendo que tem louça para lavar, já vamos ajudar e já vamos lavar, né? Então isso quase que vem como uma tradição de família. São exemplos muito simples, mas tem a ver com o primeiro nível de liderança que eu aprendi. Eu dou conta de mim mesmo, eu não preciso de um chefe, não preciso de um líder que mande em mim para eu fazer aquilo que eu estou vendo que precisa ser feito. Eu consigo, olhando para o meu contexto onde eu estou, olhar quais são os desafios, quais são as entregas e tomar atitudes para que aquilo aconteça. Independente de alguém ter pedido para mim ou não. A partir do momento que ninguém precisa pedir para mim fazer algo, eu lidero eu mesmo, concorda? Eu já tomo a iniciativa, vou lá e faço. Esse é o primeiro nível de liderança que eu acho que a pessoa ela tem que conquistar. Ela não precisa de chefe, ela sabe quais são os objetivos daquela área, daquele departamento, daquele projeto, quais são as entregas necessárias para aquele dia e ela toma iniciativas para que aquilo aconteça sem ninguém precisar mandar. Ela já sabe o que ela tem que fazer e não precisa de alguém ficar delegando as coisas para ela.
esse é o primeiro estágio do líder, é o primeiro nível que a gente ganha autonomia, né? Normalmente, quando você conquista esse primeiro nível de liderança, as pessoas vão olhar, nossa, essa pessoa é diferente, né? Essa pessoa é muito boa e tal, ela consegue resolver as coisas, né? Daí a pouco você começa a ajudar outras pessoas, né? E envolver outras pessoas para que esse problema seja resolvido sozinho. E como você já está liderando missões, porque você está vendo um problema, você está envolvendo outras pessoas na solução de determinados problemas ou atingimento de determinados objetivos, por iniciativa própria. De repente alguém chega para você e te dá um cargo, fala, nossa, você é líder disso aqui, porque você já estava fazendo aquilo. Você não esperou mandar. E o que eu vejo muito no mercado é as pessoas esperando ter um cargo. Quando eu tiver um cargo, eu vou fazer isso. Quando eu tiver um cargo, eu vou fazer aquilo. Cara, a melhor coisa que você pode fazer é o seguinte, olha pro teu chefe, vê os problemas que ele tem, o que ele precisa resolver e ajuda ele a resolver. Sem ele mandar pra você. Sem ele precisar mandar você resolver. Tá certo? Você já toma a iniciativa. Ou qual líder não gostaria de ter um liderado que ficasse tirando serviços e atribuições e o ajudasse no seu dia a dia, o seu dia a dia ficar um pouco mais leve? Claro que todo líder vai querer liderados assim. E vai ser natural essa pessoa ir desenvolvendo a sua liderança. E aí você chega no segundo estágio de liderança, que é onde eu lidero outras pessoas. Seja num assunto técnico, ou seja uma liderança técnica, ou seja uma liderança funcional. Né? Eu ganho poder sobre a vida de outras pessoas, eu ganho mando sobre a vida das outras pessoas. Esse é o segundo nível, que eu acho que ainda não é o último nível. Ele é só mais uma etapa da liderança. O terceiro nível que eu digo é quando você começa a influenciar outras áreas. Então você não tem mando sobre outras pessoas, mas você influencia outras áreas. Seria como se fosse um líder de departamento de uma área ou de um projeto, e você consegue fazer com que os outros, ou o cliente, ou quem não está sob o seu comando, fazer o que eles necessitam fazer por influência. Você influencia o ambiente que você está. Você consegue induzir outros a fazerem aquilo que é necessário por influência. E aqui eu estou falando por algo positivo, ou seja, para que a missão maior que você está envolvido seja cumprida. Você para de fazer somente a sua parte e começa a se conectar com um objetivo maior do que a sua parte, se importar com ela e ajudar as outras pessoas ou influenciar que as outras pessoas façam o que elas precisam fazer para que um objetivo maior que somente a sua parte seja atingido. Né? Só que você também não tem mando nenhum, você influencia outras áreas para que aquilo efetivamente aconteça. Isso exige um outro nível de capacidade, treinamento, né? Estudo. Vou citar um exemplo aqui, como fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie, tem um treinamento sobre isso, né? Que certamente nesse nível aqui são ferramentas que você vai ter que lançar mão e vai ter que aprender para fazer isso na técnica, tem técnica para fazer isso, e nós não estamos falando de manipulação, nós estamos falando de ajudar as pessoas, né? Então sempre no positivo, no amor, né? Então a energia que tem que estar por trás é sempre a boa intenção e sempre é o amor, e foco efetivamente na missão. E o quarto estágio, que ele ocorre quase que similar com esse terceiro, mas eles estão muito próximos, é quando eu lidero meu chefe, que também é possível, né? Eu vou dar um exemplo para quem está achando um absurdo. Quando você chega para o teu chefe e fala assim, o seu líder, temos um problema aqui e temos essa situação para ser solucionada que vai impedir a gente de atingir os objetivos. E aí você chega para o teu líder e fala assim, olha, só que nós podemos fazer a opção A, a opção B, a opção C, a opção D. Temos 4 opções de solucionar. Eu sugiro a B. Por conta disso, disso e disso, porque ela tem essas vantagens e essas desvantagens. Aí você dá a caneta para o teu chefe. Você não está influenciando o teu chefe ou o seu líder numa determinada escolha, desde que seja, veja bem, tudo isso nós estamos falando de influência e sempre tem que estar no positivo e no coração bom, no amor à missão, né? E não com interesses pessoais. Interesses pessoais é manipulação, mas amor e conexão com a missão, nós estamos no positivo, com ênfase em entregar a missão. A probabilidade desse líder falar, porra, que legal que esse cara, né? Olha, ele já aparece o problema, não vai perguntar para mim o que eu faço, ele já pega e já traz quais são as alternativas, inclusive já sugere, já estudou as alternativas. Quem que não queria ter um liderado assim? E obviamente está influenciando as escolhas dos chefes, dos porquês. Então você traz problemas já com determinadas soluções, é uma das formas
só um exemplo que eu estou trazendo de mostrar que é possível atingir esse quarto nível de liderança, onde eu costumo dizer que é o rabo do peixe que diz para onde o peixe vai, né? Então você não está na cabeça, mas você tem influência e você direciona quais são os caminhos. Isso pode acontecer no caso de um liderado com o seu líder, ou pode acontecer, por exemplo, no caso de um fornecedor com um cliente, ou um gerente de projeto que tem que trabalhar com diferentes influências, inclusive o stakeholder principal, e ele precisa influenciá-lo. Totalmente possível, desde que você tenha desenvolvido capacidades e técnicas dos 4 níveis de liderança. Legal. Um cargo não faz um líder. Não. Né? Mas você acha que um cargo é o quê, então? Um cargo seria um reconhecimento de uma liderança conquistada? Não, o cargo é uma estrutura de aprovações. Preciso sair de férias, precisa passar para alguém esse negócio, né? Então tem alguém que tem a caneta na mão e tem orçamento na mão. Então o cargo é uma estrutura de aprovações, não é uma estrutura necessariamente de missão, não é uma estrutura de engajamento de pessoas. O cargo é uma estrutura de poder para aprovações, né? Ou reprovações e orçamentos, né? Então essa estrutura de organograma de cargos, elas são extremamente importantes na organização, não estou desqualificando ela. Eu estou dizendo que estar nela não é liderar, né? Você estar nela com a caneta na mão, você pode ser meramente um aprovador ou recusador. Você ser um poderoso sentado em cima com a caneta na mão, dizendo sim ou não, aprovando ou desaprovando alguma coisa. Isso é controle, isso não é liderar. Legal. Alguém que quer um cargo, quero ser diretor, por exemplo, né? Esse porquê significa que eu estou já numa jornada de liderança. Eu não vou me tornar líder depois que eu assumir o cargo A, B, C ou D. Não espere alguém te dar um cargo para assumir uma posição de liderança. Lidere a partir do que você tem, os temas que você já tem. Vai chegar uma hora que certamente as pessoas vão te vestir do cargo que você já está efetivamente executando. Legal, Wilson. Obrigado por compartilhar aí sua experiência, sua visão de mundo. Esse é o podcast Na Trincheira, onde a gente fala de assuntos de liderança para quem está, de fato, na trincheira, enfrentando batalhas e cumprindo missões. Fica com a gente, até o próximo episódio.